Vamos embora fazer aqui mais uma questão, beleza? Nesse caso aqui eu vou responder duas, a 163 e a 164, porque são questões bem rápidas de serem feitas, tá? Vai deixando teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Vamos lá resolver essas questões que diz assim, ó. Essa daqui a gente faz em um minuto, ó. Uma empresa de limpezas de piscina cobra uma taxa fixa de R$ 120 para deslocamento e uso de equipamentos, além de uma taxa variável de R$ 15 por metro cúbico de água tratada. O valor cobrado, chamado de V em real, por essa empresa pela limpeza é dado em função do volume de água tratada X em metro cúbico. Qual seria essa expressão? Então a gente sempre sabe, ó, que o volume ele vai ser dado por uma parte fixa, nessa situação, mais uma parte variável, tá? Onde a gente tem que a parte fixa aqui é 120. E o que significa essa parte fixa? Ele tem que pagar essa parte fixa, independentemente da quantidade de metro cúbico que vai ser retirado ou não. Então, a parte fixa ela não depende do trabalho feito, tá? E ainda vai ter R$ 15 a cada metro cúbico. Então, tem R$ 15 e esses R$ 15 ele vai se relacionar com a quantidade de metros cúbicos que foi retirado dessa piscina. Então, vai ser 15x. Então, se ele tirar um metro cúbico, então ele tem que pagar a taxa fixa e ainda mais uma taxa variável que depende da quantidade de litros, de metros cúbicos, nesse caso, que está sendo retirado. Alternativa letra D de doido. 15x é a parte variável e 120 é a parte fixa. Beleza? Tranquilo? Questão 164, ela está um pouquinho longa, né? Mas vamos lá. A questão, né, nos dá como comando. O analista concluiu que não seria necessário mais um revezamento, visto que o tempo necessário para a produção diária ser atingida em hora é igual a quanto? Então a gente quer saber qual seria o tempo para atingir a produção diária. Vamos ler. Uma pequena fábrica de chocolates utiliza máquinas idênticas para embalar seus produtos, os quais são operadas pelos funcionários da empresa. Com 4 máquinas, a fábrica consegue produzir diariamente, ó, então a produção diária aqui é 2.400 embalagens em 12 horas de operação. Então isso aqui já nos remete ao contexto de função não, de regra de 3 composta, né? Onde a gente vai ter a quantidade de máquinas, a produção, certo? A quantidade de embalagem e também a quantidade de horas, né, que está operando. Então, na primeira situação, a gente tem 4 máquinas com 2.400 embalagens em 12 horas. Por motivo de manutenção, uma dessas máquinas deverá ficar de fora. Então, uma dessas máquinas ficará de fora da operação, de modo que apenas 3 estarão disponíveis no próximo período. Sendo assim, o analista responsável pelo setor calculou o tempo necessário de operação contínua das máquinas restante para a produção diária ser atingida, a fim de saber se seria necessário mais um revezamento de funcionários, o qual ocorre a cada 8 horas. Ok? O analista concluiu que não seria necessário um revezamento, visto que o tempo necessário para a produção ser atingida foi igual a quanto? Então vamos lá. Ele continuou com a mesma produção diária, então continua com 2.400. Porém, a quantidade de máquinas aqui, que era 4, vai para 3. E a pergunta é a quantidade de horas que essas máquinas, né, vai ser 3, vão passar para fazer essa mesma quantidade, tá? Então isso aqui, o que era uma regra de 3 composta, vai se tornar uma regra de 3 simples, ó. Porque sempre que você tiver as grandezas, elas não mudaram, você pode eliminar ela da análise, beleza? Então nesse caso aqui, as embalagens não vão interferir no nosso cálculo, beleza?
Então, a gente vai ter aqui apenas a grandeza máquinas e a grandeza horas. Aí você faz a pergunta para saber se é uma regra de 3 direto ou inversa. Diminuiu a quantidade de máquinas que estão operando. Consequentemente, elas vão demorar mais. Beleza? Porque quando era 4 máquinas, elas demoravam 12 horas. Com 3 máquinas, vão demorar mais tempo, já que não mudou a produção, continua a mesma quantidade. Então, é uma regra de 3 inversa, então a gente simplesmente multiplica em paralelo, ficando com 3 vezes x é igual a 4 vezes 12. Simplificando esse 3 aqui, com esse 12, vai ser 4. Então, x é igual a 4 vezes 4, 16. 16 horas elas vão demorar para fazer essa mesma produção. Letra E de casa, beleza? Se você tiver feito por utilizando o método, né, sem eliminar essa grandeza, você também vai chegar no resultado. Ó. Visto que o produto final aqui é exatamente as embalagens. E você sabe que pelo bizu que eu mostrei a vocês, quando a gente tem uma regra de 3 composta, simplesmente a gente inverte o produto final e multiplica em paralelo. Ó. No momento que a gente faz essa multiplicação, você vai ficar com 4 vezes 12 vezes 2.400 igual a 3 vezes x vezes 2.400. Ó. Esse 2.400 cancela, você simplesmente vai ficar com a mesma grandeza, com a mesma relação que a gente está aqui. Tá? Mas sempre que você vê que uma das grandezas se manteve igual, você já não considera mais ela na sua análise, né? Nos seus cálculos. Olha a análise para saber se é direta ou inversa. Mas para o cálculo você não olha mais para ela, beleza? Então essas daí foram as questões 163 e 164 do terceiro simulado. Sais, gostou? Não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal, beleza? Fui!